Olá, meus amigos e minhas amigas. Tudo bem com vocês? Eu sou Gustavo Eugênio do CGE Consultoria e Estudos Jurídicos e hoje eu estou aqui de volta para continuar com vocês essa série de vídeos de super dicas para a OAB. Quero conversar com vocês hoje sobre citação e intimação. Mas pessoal, antes de mais nada, eu quero que vocês acionem o sino de notificações para que o YouTube perceba que esse é um conteúdo relevante. Peço também que vocês dêem um like nesse vídeo e peço também que vocês compartilhem esse vídeo para que outras pessoas também tenham acesso a esse conteúdo de processo do trabalho. Pois é, pessoal, hoje eu quero conversar com vocês sobre esses dois institutos de processo civil que nós também aplicamos no processo do trabalho. Quero conversar com vocês hoje sobre citação e intimação. Você sabe a diferença desses dois institutos? Pois é, pessoal, eles têm diferenças. Eles são dois institutos diferentes, não são a mesma coisa. Muitas vezes, na correria da prática trabalhista, a citação e intimação ela terá até a mesma utilização, mas não é nada disso, é bem diferente. E aquele candidato que vai fazer a prova da OAB e, por que não, aquele futuro advogado que irá iniciar a sua atuação na prática forense trabalhista, precisa saber essa simples diferença de citação e intimação. E foi por essa razão, pessoal, que eu coloquei essa divisão aqui, porque é algo muito simples, não é nem um pouco tão complexo assim como algumas pessoas podem imaginar, mas eles têm consequências diferentes. Veja bem, olha só, primeiro eu quero conversar com vocês sobre citação. O que é a citação? Você vai encontrar a citação, pessoal, lá no Código de Processo Civil, lá no artigo 238. E o que é a citação, pessoal? Citação é o ato pelo qual se dá a ciência da parte, a ciência do réu, do executado ou do interessado, para que ele conheça do processo, para que ele tenha ciência do processo, para que ele saiba que existe uma ação judicial contra ele. Pois é, e eu falei para vocês, ciência do réu, do executado ou do interessado. A citação ela vai ocorrer para quê? Para que vai ocorrer a citação? Para que o réu ou reclamado aqui na Justiça do Trabalho, para que ele ofereça a contestação, para que ele se defenda. E você sabe muito bem que se o réu ou reclamado aqui na Justiça do Trabalho, ele não oferecer a contestação, ele não se defender, provavelmente ele será declarado revel e sofrerá os efeitos da revelia. Além do réu, na petição inicial, pessoal, também temos a citação do executado. Inicialmente, nós sabemos que o processo ele se divide em processo de conhecimento e processo de execução. E na parte da execução, após a sentença, teremos a fase de execução. E o que irá acontecer? Na fase de execução, o executado ele também precisa ser citado para sabermos, para que ele saiba que existe uma execução. E por que isso é importante? Porque isso vai gerar consequências no patrimônio do executado. Pode futuramente ocorrer penhora de valores na conta dele, pode ocorrer penhora do patrimônio dele, penhora de um imóvel
do executado. Então, ele tem que ser citado, inclusive o executado, ele precisa ser citado por oficial de justiça. É isso aí que vocês estão ouvindo. Muitas vezes, na citação, olha só o que pode acontecer. A citação da petição inicial pode ser por AR, pode ser por aviso de recebimento, ou seja, pelos correios. E por mais que a citação, ainda que inicial, seja um dos atos mais importantes da ação, se não o ato mais importante, ainda assim na petição inicial, a citação, ela inicialmente será por AR. Tem outras espécies de citação, mas para começar e discutirmos aqui, inicialmente a citação, ela será por AR. Já na citação do executado, é porque chegou um momento tão importante que vai acarretar consequências tão prejudiciais e tão nefastas ao executado, que a legislação ela foi além. Ela falou, ó, a citação do executado ela precisa ser por oficial de justiça. E olha só, além disso, além da conceituação da citação, que é a ciência da existência de uma ação contra o interessado, o executado ou o réu, o artigo 239, ele deixa claro que é um pressuposto de validade. Foi isso que eu falei para vocês alguns instantes atrás. É um dos atos mais importantes, se não o mais importante. Porque, foi como eu disse, é através da citação que o réu ele tem ciência. É a ciência de um processo, é a partir dali que se constitui aquela pirâmide, aquela relação entre juiz, autor e réu. Se por acaso, no decorrer do processo, se nota que o réu ele não foi citado, provavelmente todo esse processo será anulado, porque não foi cumprido o ato mais importante que deveria ter sido cumprido, que é a citação. Essa nulidade da citação pode ocorrer antes da fase de execução, por exemplo. Não obstante, não é absurdo que no decorrer de um processo, às vezes até antes de uma sentença ou de uma audiência, o réu, a parte ou o interessado, ele descubra que tem um processo contra ele. Eu, particularmente, estava fazendo uma consulta outro dia de um dos meus clientes, fui procurar um outro processo. Por acaso, encontrei mais 2 processos contra ele. Aí você verifica se ainda tem prazo, se ele foi citado, né? Se ele não foi citado, os atos podem ser anulados. Inclusive tem um processo que eu estou buscando a nulidade, porque a citação ela foi realizada em local diverso do endereço do reclamado, no caso do réu, porque era área civil. E veja bem, já pode até na fase de execução, já no momento mais avançado, já teve audiência, já teve sentença na fase de conhecimento, chegou lá na fase de execução, às vezes ocorre. Eu já tive um cliente que ele não foi citado no endereço dele. O autor citou ele no local, não sei de onde que ele tirou aquele local. O juiz entendeu que tinha sido realizada a citação, porque alguém recebeu ali, a pessoa falou que era ali, não sei exatamente o que aconteceu. 3 anos depois de processo todo ocorrer, teve audiência, teve sentença. Lógico que teve audiência e o cliente não foi. O réu não foi, porque ele não foi citado, como é que ele vai saber? Teve audiência, teve sentença, teve fase de liquidação, que é onde você ali
define quais são os valores exatos que o autor tem de crédito contra o credor, contra o executado, quer dizer. Aí quando chegou o oficial de justiça lá na empresa que eu presto serviço, eu verifiquei que o endereço da citação era um outro endereço. Eu falei, olha só, excelência, a empresa trabalhou na localidade X, prestava serviço na localidade X há 15 anos. Essa citação foi na localidade Y. Nunca foi endereço da reclamada. Inclusive, é endereço de uma outra empresa. Há tantos anos. O que aconteceu? Felizmente, eu consegui o deferimento da nulidade da citação, ou seja, daquele ato em diante, todos os atos foram nulos. Se o ato é nulo, o ato não existe. Não houveram outros atos. Não teve audiência, não teve sentença, tudo nulo. Voltou tudo da estaca zero. Com certeza o advogado do autor e o autor não gostaram, mas foi o que aconteceu. Então vejam a importância da citação. Como é que você vai cobrar alguém? Como é que você vai cobrar para que alguém se defenda se essa pessoa não teve nem ciência da existência de um processo? Então, é pressuposto de validade. A citação é pressuposto de validade. Fora isso, meus amigos, uma outra informação que eu posso dizer para vocês. O parágrafo 1º do artigo 239, ainda que não ocorra a citação, ele abre uma oportunidade para que o réu, tendo ciência da existência de um processo, caso ele queira, ele compareça ao processo, ele ingresse no processo. Como eu disse para vocês, eu localizei 2 processos do meu cliente, de uma empresa. Se for conveniente a mim, eu vou lá e vou falar, olha só, eu estou ingressando aqui no processo, eu quero participar do processo. Antes que você venha me procurar, já estou percebendo que você está promovendo a citação aqui, eu já venho espontaneamente ao processo. Até para demonstrar a minha boa-fé e para realizar a minha defesa, realizar a minha contestação. Há essa possibilidade. E o comparecimento espontâneo do réu supre a citação. Veja bem, isso aqui é um detalhe muito importante que vocês precisam conhecer. Agora vocês já conhecem a citação, que é o ato pelo qual a parte tem ciência da existência de uma ação, da existência de um processo. E a intimação é a mesma coisa? Nada disso. Pela intimação, você não tem ciência de processo. Na prática trabalhista e civil, você já foi citado e você já está atuando no processo. Aí, a partir daí, o juiz dará despachos e determinações, e desses despachos, dessas decisões do juiz, haverão as intimações. A citação só ocorre uma vez no início do processo, quiçá pela segunda vez na fase de execução. Agora, a intimação ocorrerá várias vezes no processo. A intimação é o ato pelo qual as partes tomam ciência de decisões e atos processuais para que ela ou faça algo ou deixe de fazer algo. Segundo uma intimação, por exemplo, o juiz vai deferir a gratuidade de justiça, o juiz irá indeferir a gratuidade de justiça. Aí, a partir do momento que houve o indeferimento da gratuidade de justiça,
o juiz, o advogado, a parte, irá ou providenciar alguma documentação, ou irá interpor algum recurso, caso seja cabível. Através das intimações, o juiz vai intimar a parte para juntar determinado documento. A partir dessa intimação, intime-se o réu para que se junte o documento X, documento Y. Então a parte, ela está intimada a juntar determinado documento. É através da intimação que o juiz irá intimar a parte pelo deferimento ou indeferimento de uma tutela de urgência, de uma tutela de evidência, antiga tutela antecipada, tutela de urgência. Defiro a tutela de urgência para que o réu se abstenha, para que o réu deixe de fazer determinado ato. Aí o réu recebe essa intimação e a partir daquele momento ali, ele não pode praticar aquele ato declinado ali na decisão. Um exemplo aqui na área trabalhista é através da intimação que o juiz irá intimar o reclamado para que o reclamado, por exemplo, traga documentos que o autor falou que estavam de posse do reclamado, da empresa. Ou, através da intimação, o juiz irá intimar o reclamado para que ele exerça a reintegração da reclamante ou do reclamado, ou da reclamante ou do reclamante. Digamos que seja uma gestante que foi demitida e logo depois ela descobriu que estava grávida. Ela foi na empresa, falou que estava grávida, a empresa falou: não, você já foi demitido. Procure os seus direitos. Ela vai lá, vai procurar advogado, vai perceber que ela, como gestante, ela gozava da estabilidade provisória prevista na súmula 244 do Tribunal Superior do Trabalho. Ele vai ajuizar a ação e um dos pedidos dessa reclamação trabalhista será a reintegração da reclamante ao quadro de funcionários da reclamada. O juiz ele vai olhar, caso ele perceba realmente que se não há provas, há indícios fortes da existência dessa gravidez, dessa estabilidade, provavelmente o advogado da reclamante vai juntar exames, ultrassom, ele vai verificar, é verdade, ela está grávida. E pelo que eu estou percebendo aqui, foi na época da demissão. Então, defiro a reintegração da reclamante. Cite-se o réu para a ciência da ação e intime-se para que ele cumpra a decisão. Percebe a diferença? E a partir daí, meus amigos, teremos várias intimações durante todo o processo até o seu final. Tudo bem, minhas amigas e meus amigos? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Caso vocês tenham algum comentário, pode comentar aqui. Digam para mim se vocês gostam de matérias mais voltadas para a prova da OAB ou se vocês gostam de assuntos mais voltados para a prática trabalhista. Coloque aqui nos comentários, assim que possível, responda esses comentários. Será de extrema importância para esse canal. E eu desejo a vocês um grande abraço e até a próxima.